Boa noite, boa noite. Mais uma live. Esperar o pessoal entrar. Esperar o pessoal chegando. Vamos chegando, vamos chegando. E aí, pessoal? Pra quem ainda não estava participando aqui, comenta aí de onde que veio, de onde que é, qual cidade, como que me encontrou. Já compartilha aí, já manda gaivota aí pra todo mundo, pra pelo menos 2 pessoas. Já chama a galera aí pra live. Compartilha com 2 a 3 pessoas aí pra todo mundo transformar a sua gestão, assim como quem tá aqui vai transformar também. Hoje, o tema da conversa é o fato de não termos autonomia para fazer melhorias dentro de um processo. E aí todos os obstáculos que a gente se depara nesse momento. Então, lembrando que esse é um aquecimento para o evento que vai acontecer no dia 28 de janeiro, que é o evento Gestão 5 em 1, onde eu vou ensinar no detalhe, um passo a passo, para você conseguir mudar a forma como você faz a sua gestão e alcançar salários mensais de 5 dígitos, uma faixa salarial de R$10.000 para cima. Então, a gente está aqui no aquecimento para o evento Gestão 5 em 1, que vai acontecer no dia 28 de janeiro. Tá bom? Quem entrou aí, ó, Salvador, Bahia. Muito bom. Pessoal, compartilha, manda gaivota lá pro pessoal, traz o pessoal pra cá, tá? Então vamos lá. Como eu falei, o tema de hoje é: como que a gente consegue ser uma autoridade percebida no seu processo? E aí resolver essa questão e colocar um pé na porta, né? E realmente atuar onde tem que atuar e melhorar os processos que têm que ser melhorados. Aqui eu tô querendo encarar com vocês o obstáculo que é não ter autonomia para fazer melhorias em seu processo ou em processos ou dentro dos processos onde você está encontrando um problema, que não necessariamente é o seu processo, pode ser o processo da área que é sua parceira. Então, ó, Bolívia presente, seja bem-vindo. Então, o tema de hoje é um dos principais aí desafios e obstáculos que um agente de melhoria contínua, que um gestor, que um profissional, seja ele gestor ou não, capacitado em ferramentas e metodologias de gestão, se depara. Uma vez que o profissional é capacitado em ferramentas de gestão, como eu falei na live de ontem, a mudança está aqui, não é só na parte técnica. Então, o mindset dele já está virado para que ele consiga melhorar processos. É para isso que ele quase existe. Ele existe para melhorar processos, porque melhorando processos, ele vai gerar resultado. Tá? Então, o assunto de hoje é esse. Vamos como quebrar a objeção de não tenho autonomia para melhorar meu processo. Tá bom? Lembrando que eu gostaria que vocês deixassem nos comentários as dúvidas aí ao longo da live, nos 20 minutos finais. Eu vou abrir para quem quiser conversar, para quem quiser trocar, né, fazer a pergunta ao vivo, ou até mesmo responder as perguntas que foram colocadas. Então, compartilhem suas experiências, compartilhem dos obstáculos que vocês vêm vivendo, porque eu tenho certeza que cada um de vocês já passou ou está passando por essa dificuldade, mas existe uma forma, existem etapas que você pode cumprir, existem várias formas de quebrar esse obstáculo, quebrar essa barreira, para que você consiga sair da teoria e consiga colocar em prática tudo que você aprendeu sobre ferramentas de gestão e conseguir gerar o resultado, ser promovido e alcançar um ápice salarial diferenciado, que é o que você tem como grande objetivo. Então, existe um caminho. Não dá para parar. Obstáculos nascem para serem quebrados. Então, o problema é a solução. Anota aí. O problema é a solução.
Em cada obstáculo que a gente encontrar aqui, a gente vai passar a entender que o problema é a solução. E o problema de hoje é não termos autonomia para mudar o processo, melhorar o processo, implementar ferramentas de gestão para gerar resultado, tá? As primeiras coisas que os primeiros comportamentos, as primeiras frases que você escuta quando você começa a se deparar com esse obstáculo sempre foi assim, por que eu vou mudar agora? Quem é você pra chegar aqui, acabou de chegar e já quer sair mudando tudo? Na minha carreira profissional já passei por várias. E aí compartilha aí nos comentários algumas situações, algumas indagações de resistência à mudança que vocês já passaram ao longo da carreira profissional de vocês. Outra coisa que eu ouço muito: esse processo é meu e dele cuido eu. Quem é você para entrar ou propor algo no meu processo? Você não conhece o processo. Exato, você não conhece o processo. O que mais? Existem várias. Eu chamo do sempre foi assim de síndrome de Gabriela. Eu carinhosamente, quem tem mais contato comigo vai lembrar, e vocês certamente vão lembrar disso, que a gente precisa quebrar a objeção das síndromes de Gabriela. E aí, uma das formas, quando a gente fala de capacitação técnica em ferramentas e metodologia de gestão, ontem eu falei um pouco sobre isso. A gente sim está falando de técnica de administração. Eu faço isso há 10 anos. É porque o dia a dia é você quebrar objeções. É assim que funciona, tá? Então, quando você fala de técnica, sim, a gente fala de saber analisar dados, saber monitorar número, saber aplicar uma ferramenta da forma correta. Só que, gente, o resultado, os processos são geridos e o resultado é entregue por pessoas. E quando você fala de pessoas, não é somente a técnica que vai te fazer gerar o resultado. É a forma como você quebra algumas objeções, é a forma como você apresenta a técnica para que ela gere resultado. É assim que funciona. Então, não é somente trabalhar em cima da sua capacitação do que a gente chama de hard skills, né? Que são as ferramentas técnicas pesadas, mas também trabalhar na parte de soft skill, que é a parte de gestão de pessoas. E fazer gestão de pessoas não necessariamente está relacionada a quem é gestor somente. Fazer gestão de pessoas também é estar ali, no dia a dia, trabalhando em equipe. Quão grande é o desafio de você trabalhar em equipe? Quão grande é você gerir o mesmo processo que uma pessoa que tem um perfil comportamental totalmente diferente de você? Quão grande é você trabalhar com uma pessoa que tem 10, 20 anos de casa e você acabou de chegar novinho em folha, com a mentalidade, com o cérebro lavado, cheio de ferramentas e metodologias de gestão, doido para aplicar tudo que você sabe? Gente, depois eu não vou conseguir ler todos os comentários, então fiquem, logo depois eu vou também tirando todas as dúvidas e comentando um pouquinho, tá? Não dá, senão eu vou me perder aqui. Senão eu não vou conseguir falar tudo que tem que falar em uma hora, que é muita coisa, é muito assunto que vai render aqui hoje nessa live. Então, uma das situações que me foram muito fortes na minha carreira profissional foi o fato de eu estar recém-promovida, recém-gestora, novinha, entrando numa equipe onde as pessoas faziam sempre da mesma forma, pessoas que, pelo fato de terem tempo de casa, tempo de experiência, acreditavam que só o que elas sabiam era o mais correto. E aí eu cheguei com toda a ânsia, com toda a vontade, com todo o gás de mudar as coisas. E foi um grande desafio encontrar a forma correta de propor a aplicação da metodologia. Foi um grande desafio o poder de convencimento daquelas pessoas para mostrar que a aplicação da metodologia vai gerar um resultado. Então aqui a gente está falando de autoridade percebida. Nem todo mundo, e eu tô querendo aqui também quebrar essa objeção, não é porque você não é
um gestor, ou não é porque você é um consultor de processos da área, não é porque você não é da área de qualidade de processos que você não deve e não pode ter autonomia para entrar no processo de outras áreas e no seu próprio processo, é claro, e promover melhoria, aplicar uma metodologia. Pelo contrário, existe um comodismo muito grande dentro dessa realidade de empresas que possuem áreas de qualidade, áreas de melhoria contínua, processos, qualquer que seja o nome que a sua empresa chama essa frente de trabalho. Existe um comodismo de achar que melhoria contínua eu deixo para a área lá de qualidade. A área de qualidade nada mais é do que uma área que detém o conhecimento sobre o método. Só que esse conhecimento sobre o método, você acha, vamos botar uma nuvenzinha de reflexão aqui. Vocês acham que a Toyota, o sistema Toyota de produção, quando nasceu, vocês acham que eles tinham uma área de qualidade, uma equipe de qualidade para ficar fazendo melhoria de processos dentro da linha de produção? Não, os responsáveis pelas melhorias de processo são os próprios donos dos seus processos. O próprio funcionário dentro do sistema Toyota de produção, ele, ao entrar na ambientação, ele recebe, é passado um bastão para ele, do gestor para ele, que fala assim, você é dono do seu processo e você é responsável pela qualidade do seu processo, da sua etapa. Então, cuide para que o problema não passe para outra etapa, porque senão você vai afetar o seu cliente. Essa mentalidade existe, gente, hoje em dia, nas áreas, dentro das empresas. As empresas trabalham como silos. Quando eu falo ter visão de processo, por exemplo, e eu gosto de falar esse termo, né? Temos que ter visão de processo, é a gente pensar de forma estratégica. É a gente pensar na companhia como um todo, no processo como um todo. E não somente na parte do processo que passa por mim. Você imagina que eu sou de uma área de expansão e minha empresa está abrindo novas lojas ou novos centros de distribuição. Se eu estou trabalhando nesse contexto, para abrir uma loja eu preciso fazer a obra, eu preciso de TI, eu preciso do RH, eu preciso de N outras áreas. Você acha que a gente vai conseguir abrir uma loja sozinho? Então a gente precisa olhar o processo como um todo. Eu preciso do jurídico. E não vai funcionar se não existir o processo como um todo. Agora, no nosso dia a dia, em processos que não são projetos, né? Processo diferente de projeto, quando a gente tem o nosso dia a dia ali correndo, um problema que você empurra ou uma ineficiência do processo que você empurra para outra etapa, ela vai ser um retrabalho para outra etapa e ela vai continuar. E isso vai virando bola de neve. O que acontece é que ao chegar lá no cliente final, era para chegar com um dia, chega com 5. Era para chegar custando R$100, custa 150. E aí você vai cobrar 150 do seu cliente? Não. Você vai diminuir o lucro da sua empresa. A gente está falando hoje, e eu falei isso também nas últimas lives, a gente está falando hoje de uma realidade onde a gente está começando a pensar em voltar a virar a chavinha do home office para o físico novamente, o que vai gerar um aumento de despesa altíssimo para as empresas. Porque o home office trouxe uma redução de despesas muito grande. Trouxe um saving muito grande dentro do OPEX, né, que é a despesa da companhia. Então, um profissional que continuar nessa zona de conforto, continuar com as síndromes de Gabriela, eu nasci assim, sempre foi assim, e dá certo assim, por que eu vou mudar assim? Não dá mais para ser um profissional que quer alavancar o seu resultado em 2021, ele vai precisar mudar a forma de agir. Mas não é só dominar as ferramentas. Ontem a gente falou muito de sair da teoria e colocar na prática. A gente falou muito de que o certificado não é o suficiente. A gente precisa encontrar uma forma de colocar aquilo em prática. Só que aí, vamos lá. Lembra dos degraus? Vamos lembrar dos degraus. Topo da montanha. Aonde eu quero chegar? Aonde eu tô? Primeiro degrau, capacitação. Segundo degrau, vamos buscar colocar em prática. E aí, nesse degrau de colocar em prática,
também vem não somente o seu desafio de quebrar a objeção de sair da inércia, mas também vem o desafio de envolver as pessoas no propósito que você está comprando. Então, o primeiro passo para que você consiga envolver as pessoas no propósito que você está comprando, que é aumentar a produtividade da sua área, mudar esse processo que está muito moroso, revisar todo esse fluxo de trabalho porque está faltando gente, está impactando a loja. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu desafio. Se você já quebrou a sua objeção de não saber aplicar, de não saber escolher a ferramenta correta, já conseguiu escolher a ferramenta, qual é o próximo passo? Envolver as pessoas. Só que você precisa estar confiante no que você vai propor, no que você quer colocar como resultado. Então, aí começa a aparecer a questão da autonomia percebida, da autoridade percebida. Ontem a gente falou muito, né? Acredita no método, acredita. Você precisa acreditar no método. O método é o caminho para o resultado. Você tem diversos certificados aqui, ó, embaixo do braço. Você precisa colocar em prática, mas você precisa acreditar que aquilo vai dar certo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é acreditar. O segundo passo é começar a aplicar. E para começar a aplicar, o que a gente falou ontem? Envolva o time. Para envolver o time, a melhor forma de envolver o time é você começar a capacitar esse time que está envolvido com você. Conhecimento é uma coisa que não tem valor. O valor é tão grande que não custa dinheiro, né? Conhecimento é algo muito importante. Então, quando você chega com uma abordagem de olha, o processo tem muito tempo que o processo acontece dessa forma. Eu percebi que, analisando o processo de fora da bolha, eu acho que eu posso ajudar de alguma forma. Queria saber se eu posso mostrar pra você uma coisa que eu aprendi. Queria te ensinar e ver o que você acha da gente tentar aplicar, pra gente gerar resultado, pra gente aumentar o nosso atingimento da meta, pra gente passar a bater essa meta. Lembrando que quando a gente fala de problema, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter clareza sobre o que é problema. Então, problema é você não estar alcançando alguma meta. Se você não tem clareza sobre o que você está gerindo, sobre a forma como o seu processo está sendo realizado, ou seja, se você não tem um indicador, uma meta clara, e você não está acompanhando se você está alcançando essa meta clara, não necessariamente você tem clareza de qual é o seu problema. Então, esse fica aí um parênteses para você ter clareza. Se você está entrando, vou colocar você na posição de ser de uma outra área. Você não tem nada, você não é da área de melhoria contínua, você não é da área de processos, você é apenas uma pessoa que é cliente do processo anterior e você está recebendo a bola quadrada. E aí você vai lá e fala, bom, eu sei que eu tô com alguma dificuldade e tal, eu tenho bastante tempo que eu tô tendo um pouco de retrabalho nas informações que eu tô recebendo. Eu queria propor da gente fazer um trabalho em equipe e revisar o processo que a gente está trabalhando. Olha essa ferramenta aqui, olha esse resultado que já gerou para alguma área aqui. Contra resultados não existem argumentos. Eu já ouvi isso algumas vezes de alguns mentores meus que eu tive ao longo da minha carreira profissional e é fato. Então, se você quer comprovar para uma pessoa, né, que aquilo ali dá certo, contra resultados não existem argumentos. Então, se vocês hoje acreditam na metodologia, se vocês hoje acreditam que é um diferencial para gerar resultado, e te digo mais, se hoje, mundialmente, os métodos de gestão são conhecidos como métodos de gestão, é porque mundialmente eles geram resultado. Senão eles não seriam conhecidos. É porque existe resultado comprovado. Então, uma dica para você quebrar a objeção do não tenho autoridade, de não tenho, eu tenho resistência, síndrome de Gabriela, é você mostrar o resultado que aquela ferramenta proporciona. A outra forma é ter cuidado e respeito na abordagem. Você não pode simplesmente, por vezes, chegar com o pé na porta com o ar de eu sei mais que você,
Porque você vai gerar uma resistência, uma resposta que eu li até em algum comentário. Você não conhece sobre o processo? Ótimo que eu não conheça sobre o processo. Todo problema é uma oportunidade. Se eu não conheço sobre o processo, que bom, porque aí eu vou ter talvez eu tenha uma visão diferente de você. E aí a gente soma as visões e promove melhoria de forma como um todo, de forma global. Quantas vezes, gente, em projetos Kaizens, eu me deparei com um time que tinha convicção que dominava o processo, um time de pessoas com 10, 15, 12 anos de casa, né? A maioria deles com esse patamar de tempo de casa, que tinham certeza que dominavam o processo de ponta a ponta, mas em todas as etapas tinha algum detalhe que essas pessoas não sabiam e que mudava tudo o que eles achavam. E aí eu ouvi uma frase numa dessa que foi: com a aplicação da metodologia, Andressa, eu aprendi a vestir a sandalinha da humildade e entender que eu não sei tudo. Mesmo sobre o meu processo, tem coisa que eu posso aprender. Porque eu posso ver como o outro está fazendo. Porque talvez eu não esteja tendo a visão do meu cliente. Ponto de partida, gente. Ponto de partida. Processo. O que é um processo? Eu tenho entradas entregues por fornecedores que vão gerar um resultado que vai ser entregue para o meu cliente. Seja ele um cliente final ou seja ele um cliente interno. Então, ponto de partida. Se você tem um problema, se o seu problema não está sendo alcançado e você está dentro da sua área ali, ó, do seu processo, junto com pessoas que porventura tenham resistência, pergunta para o cliente. Faça com que essas pessoas escutem o cliente, porque aí não vai sair da sua boca. Quando você é um agente de melhoria, uma das coisas que um agente de melhoria aprende a fazer é perguntar para que a resposta venha. Lembra qual foi a atividade de ontem, para quem estava aí na live ontem? Qual é a primeira ferramenta que você tem que aplicar? Qual é a primeira dica de ferramenta? Quem estava aí na live de ontem, eu quero que responda. São os 5 porquês. Então, quando você se coloca na posição de agente de melhoria e tem a mentalidade voltada com o mindset de agente de melhoria, mesmo você sendo dono do processo, você se pergunta, por que isso acontece? Mas por que isso acontece? E aí a resposta vem da própria pessoa que está tendo a resistência à mudança que você quer propor. A própria mudança vai sair da boca dela e não da sua. Isso é uma forma de transferir a pressão. O porquê é uma forma de transferir a pressão. Então, ao invés de você chegar com o pé na porta, botando a pressão e falar assim, tem que ser assim, 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 assado. Você pergunta, mas por que é assim? Ah, é assim porque a pessoa não geriu direito. Mas por que a pessoa não geriu direito? Ah, porque quando ela acessa no sistema, ela tem dificuldade de encontrar informação. Mas por que ela tem dificuldade de encontrar informação? Ah, ela tem dificuldade de encontrar informação porque esse filtro aqui é assim, assim, assado e poderia ser assim. Poderia ser assim? O que você acha da gente tentar fazer com que esse filtro seja diferente? A própria pessoa vai responder pra você. Fica, isso aí, a hora que você aprende a fazer os 5 porquês funcionarem, independente da área que você tá, independente se você é pro gestor, independente se você é da área de melhoria contínua, você faz com que todas essas objeções sejam quebradas em caquinhos. A pessoa vai responder para você o que você quer propor para ela, sem que você tenha que propor. Sabe por quê que a pessoa que vai fazer isso? A pessoa vai fazer isso porque ela, melhor do que ninguém, ela sabe qual é a solução para o problema dela. Ela, melhor do que ninguém, sabe aonde que está, no detalhe, a causa raiz do problema. Só que ela não está conseguindo enxergar. Por que ela não está conseguindo enxergar? Porque ela não domina métodos e ferramentas de gestão e porque ela não tem um mindset voltado para melhoria contínua. O mindset voltado para melhoria contínua é o inverso, é o oposto do mindset da zona de conforto. As
As pessoas que você que tá, se você que tá aqui é um profissional que quer sair daqui e chegar aqui, zona de conforto é uma palavra que não pode constar no nosso vocabulário. Essa live aqui é uma live para esses profissionais, para os profissionais que estão aqui e querem alcançar o topo da montanha, qualquer que seja o seu topo da montanha. Então, se você quer chegar aqui, mesmo que o seu cérebro te sabote o tempo todo, falando pra você, sempre foi assim, mas desse jeito ainda dá certo, pô, mas vai dar muito trabalho mudar isso aqui. Não, mas eu já tentei. Essa é boa também. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Fala aí. Mas eu já tentei várias vezes mudar esse processo e eu nunca consegui. Ah, mas agora você vai conseguir. Confia em mim. Vocês já falaram isso em algum momento, gente? Fala, comenta aí, comenta aí, por favor. Quem já teve a confiança de falar para um gestor ou falar para uma pessoa cuja interferência no processo você precisava, né, dela para gerar a melhoria que você precisa para gerar seu resultado. Você precisa dela porque seu resultado depende dela. Você já chegou para ela e falou assim: confie em mim que eu tenho uma grande oportunidade de a gente conseguir mudar isso aqui. Mas você não, pra você dizer que você confia em mim, na verdade você confia em outra coisa, que é no resultado do que você vai aplicar, que é a metodologia de gestão que você domina. Então, gente, primeiro passo: confie, acredite no resultado, acredite no método. Não tenha medo de errar. Pode escrever na pedra o que eu tô falando pra você agora. Por mais que você não consiga, por mais que seja a primeira vez que você está aplicando aquela ferramenta e você não consiga ainda aplicar da melhor forma possível, que você acha que é a melhor forma, certamente você vai gerar um resultado diferente do que você estava gerando antes. Sabe por quê? Pelo simples fato de você estar fazendo algo diferente do que você estava fazendo antes. Se você está fazendo algo diferente, você vai gerar um resultado diferente. Então, por mais que você erre na aplicação da ferramenta, por mais que você errar, se você estudou de verdade, você não vai errar. Você pode sim respeitar uma curva de aprendizagem e gradativamente amadurecendo na aplicação daquela ferramenta. Então, para mim, isso não é errar. Quando eu chego com alguma pessoa, chega com um material para eu avaliar, seja com uma análise de Pareto, seja com um projeto de make, seja qualquer que seja a ferramenta que ele aplicou. E ele pergunta para mim assim: tá certo, professora? Tá certo, Andressa? Tá certo, minha mentora? Eu nunca vou falar que tá errado, porque de fato não está. Mas sempre pode melhorar. Só que o melhorar é um ciclo, fala aí, é um ciclo de melhoria contínua. Então, primeiro passo, de novo, acredite no método. Segundo passo, se relacione, faça um network, se aproxime, gere empatia. Não chegue com o pé na porta. Quem chega com o pé na porta, e eu ouvi, em alguns momentos da minha carreira profissional eu cometi esse erro, então eu venho falar aqui com conhecimento de carreira, vamos dizer assim, né? Com conhecimento de causa. Em alguns momentos da minha vida eu quis chegar com o pé na porta. Sabe o que eu consegui fazer? Com que a porta continuasse fechada. Eu gastei energia, fiquei frustrada e não consegui gerar o resultado que eu queria. E aí tive que esperar passar um tempo, né? Tive que pintar a porta lá, fazer um carinho na porta, dar um chocolate por debaixo da porta, até que eu conseguisse chegar de uma forma diferente para aí sim gerar o resultado que eu precisava gerar para mim. Em nenhum lugar do mundo que você entrar para trabalhar, em qualquer que seja a área que você trabalha, processos estão integrados e relacionados. Então você sempre vai depender de pessoas que não necessariamente estão ali dentro do seu time. Em 90% dos casos você vai depender, para gerar um resultado maior para você,
você vai depender de pessoas que não estão ali no seu meio, que estão fora e estão em setores diferentes. Se eu não consigo entregar o meu resultado no prazo para o meu cliente, aquele cliente pode... Eu não posso não estar conseguindo porque a informação veio atrasada para mim. Mas como chegar lá na porta do cara e falar assim, olha, você tá mandando informação atrasada para mim, você tem que mandar no prazo, ponto, acabou. Sabe uma palavrinha mágica que você não falou? Como eu posso te ajudar? Eu preciso atender o meu cliente no prazo tal, mas eu tenho recebido a sua informação no prazo tal. Como eu posso te ajudar? Você quebra, ó, quebra no meio assim a porta. A porta vira uma porta daqueles filmes de faróis. Entrada liberada. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Você tem que fazer assim, assim, assado, que a metodologia é assim, dá esse resultado, vai assim, faz assim. Não é somente técnica. Não é somente quebrar a barreira de colocar em prática. É você gerar um relacionamento, é você gerar uma relação de confiança. E a gente falou muito ontem da transformação que o profissional de melhoria contínua, ele passa. Uma das coisas que a gente falou ontem é que o profissional de melhoria contínua, ele pensa a longo prazo. Então, se você pensa a longo prazo, suas atitudes promovem relacionamentos e resultados a longo prazo. Não basta que eu coloque o pé na porta e resolva um problema específico hoje, com aquela área, com aquele fornecedor, e amanhã eu tenho várias outras e a relação não está mais sadia. Então, quando você gera uma relação de confiança, você gera um relacionamento a longo prazo. A qualquer momento que você precise daquela área, daquela pessoa, daquele funcionário, a porta vai estar aberta para você entrar e a recíproca é verdadeira. Ele vai te procurar perguntando como que ele pode te ajudar, porque ele também depende de você. E aí, isso é um negócio que dá uma reação em cadeia. Vou botar um parêntese aqui. Dentro da análise de problema, uma das espinhas que a gente analisa lá no Estical é a espinha de meio ambiente. Muitas mesmo das vezes, o problema não está na parte técnica do processo, está na parte comportamental das pessoas. Está numa resistência, está numa animosidade entre equipes, está na falha do trabalho em equipe, está na falha de comunicação. Então, pegamos o certificado, conhecemos a teoria, começamos a colocar em prática. Para aplicar em prática, a gente quebra a barreira de tem que aplicar o método inteiro? Não. Tem que começar a aplicar? Se eu aplicar errado? Vai aplicar errado, vai errar rápido, vai acertar rápido. Depois disso, você precisa aprender ferramentas comportamentais. Primeira coisa, quando eu assumi um dos primeiros desafios de gestão, eu já era black belt, eu já era especialista Lean, eu já estava com os meus certificados embaixo do braço, mas eu não estava 100% apta dentro das soft skills que a gente chama. E aí, ó, trouxe uma pilha de livros aqui pra vocês verem hoje, tá? Mas isso aqui, ó, hoje tem muita dica, então grava essa live aí e anota. Desculpa. Esse livro aqui, ó. Anotaram aí? A cultura Toyota. Mas, Andressa, Lean é ferramenta. Lean é Pokayoke, Lean é PDCA. De novo, Lean, a cultura Toyota fala sobre Lean. Aqui, nesse livro, você vai ler o que nos cursos certificados você não encontra. Que é a forma como eu vou lidar com as pessoas para que a metodologia e a ferramenta de gestão gere o resultado potencializado. É a forma com que eu faço com que isso vire cultura, com que entre aqui, ó, no mindset, na forma de agir e de pensar e nunca mais saia da sua vida, da sua realidade. Isso aqui é uma forma. Outra. Esses daqui, ó, são totalmente comportamentais, ó.
A gente tá falando do quê? De quebrar a objeção do sempre foi assim, de quebrar a objeção de você não sabe nada sobre o processo. Quem é você pra me ensinar? E aí, ó, é porque fica invertido, né? Como que eu faço pra espelhar? Não sei. É comunicação não violenta, pra quem não tá conseguindo ler. Comunicação não violenta. Tem que aprender a espelhar. Esse aqui. Descubra seus pontos fortes. Esse aqui é outro livro muito importante. Por que é importante descobrir seus pontos fortes? Porque você vai conseguir fazer uma autoavaliação e perceber dentro do seu perfil comportamental, dentro da forma de você se comunicar, qual é o melhor caminho para você conseguir falar com aquela pessoa. Bom, você tem um perfil mais ativo, a outra pessoa tem um perfil mais passivo. Qual é a melhor forma de chegar nessa pessoa? Bom, você tem um perfil mais ativo e aquela pessoa também tem, então pode gerar uma barreira. Então, qual é a melhor forma de eu chegar nessa pessoa sem gerar uma barreira? Você tem que abaixar a orelha e perguntar como eu posso te ajudar. Eu percebi aqui que tem uma oportunidade, eu percebi aqui que meu time tá errando e eu acho que eu queria sua avaliação sobre o que o meu time tá errando. Às vezes nem é seu time que tá errando. Então você precisa, ó, abaixar a orelha. Esse aqui, livro fininho e muito legal. Desculpability, o nome do livro. Desculpability fala sobre sair da zona de conforto, sobre a falta de ter o senso de dono, sobre o não se incomodar se o indicador está fora da meta. Não é um desafio tremendo quando a gente sabe como resolver o problema e a pessoa que está do lado não está incomodada com o seu indicador estar fora da meta? E aí você está se rasgando por dentro, muito incomodado, muito indignado com o seu resultado? Se você conseguiu essa explosão de estar indignado com o seu resultado, porque ele não é o resultado que você quer, você já tem, ó, o canal. Você só precisa canalizar essa energia da forma correta. Como que se canaliza essa energia da forma correta? Através de metodologias de gestão e ferramentas de comportamento, ferramentas comportamentais, ferramentas que analisam comportamentos de pessoas. É dessa forma que você canaliza essa energia. Tá bom? O que mais que eu trouxe aqui pra vocês? Ó, esse aqui. Escutando? Deu pausa na minha conexão. Faz uma mãozinha aí ou um ok pra ver se vocês estão me escutando. As artes gerenciais japonesas. Esse é outro livro que eu trouxe de dica pra vocês hoje. Por que eu trouxe esse livro de dica pra vocês hoje, gente? Quando você pensa no que deu certo como resultado em outras empresas, você lembra do sistema Toyota de produção. Sistema Toyota de produção, Japão, Toyota, cultura japonesa. Existe algo diferente dentro da cultura japonesa que gerou um resultado diferente. E a gente precisa estudar isso para que a gente também... Existe uma palavrinha mágica que é modelar. O que é modelar? Modelar é você olhar para aquele profissional que você quer ser, que você se espelha, identificar tudo que aquele profissional faz de bom e buscar fazer igual ou melhor, e identificar também tudo que ele faz de ruim que você não quer. Só que para isso você precisa estar próximo, né? O ideal é que você esteja próximo de pessoas que você gostaria de ser. Se você está próximo de pessoas que vivem na zona de conforto, não estão incomodados com o seu resultado, se você está próximo de pessoas que reclamam o dia inteiro sobre meu salário está muito ruim, reclamam do que a produtividade está ruim, mas também não se movimentam, reclamam que a outra área não resolve nada, mas também não levanta da cadeira para ir lá e entender por que a área não consegue resolver. A gente precisa, quando eu tô falando de modelar, é você se espelhar, mas também você tomar a atitude de aplicar o que você tá espelhando. Se espelhar só, eu quero ser igual a essa pessoa, mas e aí, como que faz pra ser igual a essa pessoa? Vou te dar uma situação do que eu costumo fazer, que você poderia fazer também.
Um diretor, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que um diretor me pediu uma informação sobre um indicador que está muito ruim, que ele não estava olhando. Ele não tinha, não é que ele não estava olhando, ele não tinha noção que o indicador estava ruim porque ele é um diretor. E aí eu mando o número para ele. Eu sou da área de processos. Tenho nada a ver com aquele número. Poderia pensar assim, né? Não tenho nada a ver com aquele número. O diretor mandou um número para mim, eu fui lá, mostrei um número super vermelho, super fora da meta. Só que aquele número ali envolve outras áreas. Existem donos, existem gestores para aqueles números. O problema é uma oportunidade. Qual foi a oportunidade que eu encontrei? Eu sei que o indicador está fora da meta. Eu sei que existem vários problemas ali que eu posso ajudar a solucionar e isso vai gerar resultado para mim em outras frentes de trabalho. Vai me demandar energia? Vai. Mas eu sei que vai gerar muito resultado em outras frentes de trabalho. Na mesma hora, eu liguei para os gestores que estavam envolvidos nos indicadores fora da meta que eu tinha acabado de apontar para o diretor. Falei, olha, o diretor pediu essa informação, mandei aqui para ele e tô ligando para saber como que eu posso te ajudar para poder tirar esse indicador do jeito que tá e colocar na meta pra gente resolver esse negócio e, ó, agir mais rápido que ele. Antes dele pensar em questionar, por que esse indicador tá fora da meta, a gente já vem com um plano de ação redondo para ele, para dizer que a gente já tá corrigindo tudo. É assim que se faz. Você não pode, um profissional que quer crescer, ele tem que agir de forma estratégica. Um profissional que quer crescer, ele tem que quebrar as barreiras, gerando confiança, gerando relacionamento. Isso não se ensina nos certificados. Isso você não vai aprender porque você tem um certificado de Black Belt embaixo do braço, porque você tem um certificado de Master Black Belt dentro do braço. Isso você não vai aprender assim. Sabe como você aprende isso? Com feedback. Modelando pessoas e feedback e modelando pessoas que já passaram por essa experiência e estão compartilhando a sua experiência. Se essa pessoa que está compartilhando a experiência comigo, ela já errou e ela já sabe a forma correta de fazer, por que eu vou ter que errar também? Vou pelo caminho mais rápido. Eu não preciso errar também, eu vou seguir o que ela está falando e vou fazer certo. É para isso que eu tô aqui. Tudo que eu tô falando para você, eu aprendi ao longo de mais de 10 anos de carreira. E eu errei muito. E eu bati, dei murro em ponto de faca em muitas coisas. Você pode seguir um caminho que é mais rápido. Você não precisa errar as mesmas coisas que eu errei. Você não precisa demorar 3, 4 anos para aplicar um projeto Black Belt porque você acha que tem que aplicar lindo, perfeito, maravilhosamente, porque senão você não vai aplicar. Você não precisa. Você não precisa ficar dependendo de pessoas e não se movimentar para poder resolver um problema. Porque você não tem autonomia, porque você não conhece a pessoa. Essa é outra objeção. Ah, porque você não conhece, não tem bom relacionamento. Gente, a gente tá ali na empresa, não é para fazer relação pessoal. A gente tá ali para se dar bem com todo mundo e gerar resultado. Por que a gente tá... Mas eu não tô ali para me dar bem com todo mundo, Andressa. Será que você não tá ali para se dar bem com todo mundo? Se o seu processo tem relação com diversas áreas da companhia e impacta diversas áreas da companhia, será que não é um grande trunfo para você entender que se dar bem com todo mundo não é politicagem, não é querer ser legal com todo mundo? Você não quer ser legal com todo mundo. Você quer a oportunidade, a porta aberta para que a hora que você precisa daquele profissional, você pode contar com ele e que a recíproca seja verdadeira. Então, um profissional se você aí é um profissional que é mais fechado, que vive no seu mundo, que não se relaciona muito bem com as pessoas, fica a dica. Quem é visto não é lembrado. Se você não é visto, você não é lembrado, você não gera relacionamento, você não gera resultado, você não gera confiança, você não gera relacionamento a longo prazo. Seu gestor não vai te enxergar como um potencial agente de melhoria. Seu gestor não vai te enxergar como uma pessoa que vai gerar um resultado diferenciado para a companhia. E os degraus, você não vai nem aparecer para você. Você precisa que esses degraus, você precisa fazer com que esses degraus apareçam. E aí você que vai... Gente, é você que constrói o degrau. Tá claro isso? O que eu tô querendo ensinar aqui é que um profissional que quer alavancar a sua carreira,
e chegar no ápice, que são salários de 5 dígitos, salários acima de 10 mil reais, esse profissional, ele constrói os seus degraus. Cada tijolinho desses degraus é construído por você. E não tem barreira, não tem gestor, não tem empresa que vai te impedir de fazer isso. Não tem. Se você está confiante, se você domina o método, se você é capaz, você vai construir esse degrau. Talvez você ainda não saiba o caminho, talvez você ainda não saiba como quebrar o obstáculo. É por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra dar uma mentoria pra você. Gratuita. Através das lives. Eu tô aqui pra gerar uma transformação dos profissionais que estão aqui hoje. E se você não quer ser transformado, aqui não é o seu lugar. Se você quer continuar na zona de conforto, essas pessoas que estão aqui, elas não falam essa palavra zona de conforto. Tá? Então vou dar um spoiler do que vai acontecer aí para os próximos dias. Eu estou construindo, vou lançar uma mentoria que é a Academia de Gestão. Tá? Então mais pra frente vocês vão saber um pouquinho mais sobre o que é essa mentoria. Mas basicamente é sair do papel e colocar em prática. É um método de aprendizado diferente dos métodos tradicionais de ser atropelado por mentoria e pegar um certificado e colocar embaixo do braço. O que eu estou buscando dentro da Academia de Gestão não é um certificado embaixo do braço. Você vai ter o seu certificado, mas o que tem maior valor não é o certificado embaixo do braço. É o resultado que você vai gerar com aquele conhecimento, porque eu vou te direcionar como aplicar aquele conhecimento. Beleza? Então eu vou responder agora os comentários, porque eu já falei pra caramba. Então quem tem dúvida aí, esse é o momento. Quem gostaria de entrar comigo também, acena aí pra eu puxar. Deixa eu ver o que a galera comentou aqui, porque são muitos comentários e eu vou me perdendo. Falamos de resistência. Em empresa familiar, a resistência dos membros mais velhos para utilizar novas tecnologias. Isso depende muito, Rose, sabia? Por quê? Eu, por exemplo, vivi numa realidade onde o maior incentivador das automatizações de tecnologia era o senhor mais velho, o dono da empresa com mais de 80 anos. Então, nem sempre isso acontece, mas de fato, isso é uma característica de quem não quer sair da zona de conforto. É uma característica de quem ele não quer subir degrau, ele quer se manter ali estável. Né? Imagino eu quão grande é o desafio de implementar melhoria contínua em setores públicos. Aí a resistência é dobrada, porque ele não precisa movimentar nada para poder aumentar o salário dele. O salário dele ele vai aumentando gradativamente. Ele não precisa ser desafiado para aumentar o seu salário, né? Até novas redes sociais, por exemplo. Quando você entra no mercado e a cultura da empresa sempre foi assim, é muito difícil de conseguir implementar uma ferramenta, as pessoas estão acomodadas, precisa mostrar. Você precisa mostrar como você vai gerar o resultado. Gente, a maior oportunidade do mundo para você profissional, que é um profissional capaz de implementar métodos e ferramentas de melhoria contínua, é entrar numa dessas empresas. Então, não, em hipótese alguma, deixe de entrar numa empresa assim, porque você acha que não vai conseguir aplicar o que você quer. Isso depende de você. E sabe o que vai acontecer? Qualquer ferramenta básica o mais simples que você implementar, você vai gerar um resultado tão diferente, isso vai chamar tanta atenção, que é lá que você vai pegar e vai construir os seus degraus muito mais rápido do que numa empresa que todo mundo está com o mindset já setado para melhoria contínua. Todo mundo está já gerando resultado. Então isso é uma oportunidade. O problema é uma oportunidade. Muda a forma como você enxerga as coisas. O método eficaz traz resultados para empresas. Deixa eu ver aqui. Melhora a gestora da vida. Obrigada. Quem falou assim? Foi a Ju. Jéssica, que saudade dessa professora. Excelente livro. Não estou mais ouvindo. A galera tá me ouvindo? Jéssica comentou aqui que não tá me ouvindo. A galera tá me ouvindo? Então, ó, para fechar a live de hoje, eu vou deixar aqui o resto da pilha de livros, mostrar pra vocês o resto, não é o resto. A pilha de livros que eu trouxe pra vocês
que eu já mostrei algumas coisas, mas eu vou trazer mais, tá? Que é só ao longo de 10 anos, só uma parte bem pequenininha, tá? Dos livros que eu fui consumindo para desenvolver toda essa metodologia que eu tô falando para você, que você vai ver na Academia de Gestão. Todo esse aprendizado de sair da prática, de aprender sobre gestão de pessoas, de aprender a quebrar obstáculo. Ó, a ciência da fábrica de gestores. Aqui tem muita ferramenta técnica legal. Aqui você aprende a conectar ferramentas como Lean Six Sigma, Lean, ferramentas do dia a dia de uma fábrica. Esse aqui, ó, o modelo Toyota de liderança Lean. A forma como os líderes da Toyota aprenderam a aplicar as ferramentas e gerar resultado através das pessoas. É isso que esse livro ensina. Esse aqui também, Toyota Kata. Kata é uma forma de aprendizado. Kata é um passo a passo. Então esse livro aqui também é super legal, super importante. E nem chama tão, ele nem é tão popular assim, mas é um livro super importante. Gerenciamento da rotina. Isso aqui é o nosso dia a dia. Gente, gerenciamento da rotina. Quem aí não faz gerenciamento da rotina? Ninguém vai levantar a mão. Então, gerenciamento da rotina aqui fala muito de PDCA. Isso aqui é básico, esses conhecimentos aqui são básicos. Tem muitas sacadas aqui muito legais, muito importantes. Também fala de PDCA, entendendo o pensamento A3, Toyota. Pra quem não sabe, aí o A3 PDCA e PDCA é a mesma coisa. A3 é só uma forma de mostrar. Padronização de empresas. A padronização é o fechamento, não é? A padronização é o fechamento da melhoria que você fez dentro de um processo. Se você não padroniza, quem garante que poucos dias depois a pessoa já vai estar fazendo de outra forma? Se você não padroniza, você não consegue gerenciar. Por quê? Porque você não sabe exatamente como estão fazendo. Como que você vai confiar naquele indicador, naquele resultado que aquele indicador está trazendo para você? E aí, por fim, controle de qualidade total. Esse livro é antiguíssimo. Eu comprei no sebo porque eu não estava achando ele em lugar nenhum. De Kaoru Ishikawa, tá? Aqui, antes de você pensar que existia Lean Six Sigma, existia controle da qualidade total, que é todo o escopo de Six Sigma que você aprende depois de Six Sigma, tá? Quebrando aí essa objeção também. E esse aqui, por fim, esse é meu atual queridinho, o Trabalho da Gestão, que eu tô bastante encantada com esse livro, que ele coloca de forma prática, de forma simples, como gerar melhoria sustentável, né? Como fazer com que você gere resultado financeiro na empresa através de aplicação de ferramentas, metodologias e ferramentas de gestão. Tá bom, pessoal? Então hoje eu vou ficando por aqui. Lembrando que Andressa posta as dicas, vou postar. Vai dar trabalho, mas eu vou postar, tenham paciência. Vou postar. Vou postar tudo. Então, lembrando que esse é um aquecimento para o evento que vai acontecer no dia 28 de janeiro, na próxima quinta-feira, que é o evento Gestão 5 em 1, onde eu vou te ensinar um passo a passo, bem detalhadinho, o que você precisa fazer para conseguir uma remuneração acima de R$10.000. Uma remuneração de 5 dígitos. Essa é a proposta do evento. Acredito eu que a gente vai fazer live amanhã, então fiquem ligados aí nas minhas redes sociais. A gente ainda tá estudando se a gente vai fazer live amanhã ou não. Então, mais aí pro início do dia eu vou publicar e aí vocês fiquem ligados se a live vai ter amanhã ou não, tá? Então, a princípio a gente vai fazer, mas fiquem espertos. E aí, gente, quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Profissão Gestão é o canal do YouTube, não deixa de se inscrever. Compartilha essa live com o pessoal, compartilha as lives, né? Compartilha a notificação de live com o pessoal pra quem está na mesma jornada que você, tem o mesmo objetivo de você, de crescer, quer sair da zona de conforto, quer sair na inércia e quer gerar um resultado diferenciado para alcançar salários de 5 dígitos. Esse é o lugar, é aqui que você vai aprender tudo o que você precisa. Eu vou ficando por aqui, ó. Até mais. Tchau, tchau.